Olá, estudantes do 7º ano. Nesse vídeo nós vamos falar sobre conto. Analisaremos alguns aspectos, alguns elementos composicionais que constituem o conto enquanto gênero literário, certo? O conto geralmente consiste numa narrativa breve e concisa. Também, enquanto gênero literário, nós podemos encontrar algumas figuras de linguagem, não somente no conto, como nos demais gêneros literários, na crônica, no romance, nos poemas. As figuras de linguagem atribuem ao texto um significado que vai além ou difere do sentido literal. Geralmente, as figuras de linguagem são aquelas palavras ou expressões utilizadas no sentido figurado, no sentido conotativo e não no sentido denotativo, que seria o sentido real. Então, o leitor tem que fazer uma reflexão um pouquinho mais aprofundada para conseguir entender, para conseguir inferir o significado e o sentido dessas palavras e expressões. Algumas figuras de linguagem que veremos nesse vídeo são, por exemplo, a metonímia, que consiste na substituição de um termo por outro, desde que haja uma relação entre eles. Então, temos vários casos de metonímia e, especificamente nesse vídeo, foram trazidos alguns exemplos. O primeiro, precisava de muitos braços para o trabalho daquela semana. Então, muitos braços é apenas uma parte do corpo humano, nesse caso do corpo do trabalhador. Ao invés de dizer precisava-se de muitos trabalhadores para o trabalho daquela semana, então pega-se apenas uma parte, que é uma parte bem significativa para executar o trabalho, que são os braços, e tem-se a parte pelo todo aqui sendo ilustrada numa figura de linguagem que chamamos de metonímia. Também temos a sinestesia. A sinestesia consiste numa associação de palavras ou expressões em que ocorre a combinação de sensações diferentes, numa só impressão. Está ligada aos sentidos. Quais são os nossos 5 sentidos, então? Audição, visão, tato, paladar e olfato. No exemplo que trouxemos aqui, nós mexemos com 2 sentidos. Quando se diz, era uma sombra verde e macia. A sombra verde abre um campo de imaginação para o leitor que aguçaria a sua visão. E macia aguçaria o sentido do tato, que é por meio do tato que nós conseguimos sentir a textura dos objetos e das coisas. Então, nesse caso, nós temos aqui um exemplo dessa figura de linguagem, a sinestesia, que mexe com a visão e o tato. Também temos a personificação ou prosopopeia, que muitos já conhecem, que consiste na atribuição de características humanas a seres irracionais ou a coisas que aparentemente não têm vida. Então, por exemplo, entusiasmos rugiam, pulavam, dançavam. Temos aqui, então, a personificação, que é isso que atribui vida a seres inanimados, A onomatopeia é uma palavra cuja sonoridade está associada à coisa representada, Então, por exemplo, num campo de futebol, quando o juiz apita, faz um som semelhante às letras que estão aqui escritas, nesse exemplo, que é o prrr. Seria uma combinação do P com vários R's e o I no final. Então, temos aqui um exemplo. Aí, Heitor, a bola foi parar na extrema esquerda, após ter tocado ali o apito, certo? Então, referente ao som do apito, nós temos a onomatopeia tentando representar esse som. Então, espero que vocês tenham gostado da leitura do conto, Fica a dica para acessar o aplicativo Redação Paraná e escrever o conto de autoria de vocês, ok? Então, nesse vídeo, nós falamos sobre conto enquanto gênero literário, aprendemos um pouquinho sobre figuras de linguagem, a metonímia, a prosopopeia ou personificação, vimos um pouco também de sinestesia. Espero que vocês tenham gostado e até breve!